Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaís Brasileiro, sou advogada trabalhista e eu vou te ajudar a conquistar o seu cliente trabalhista e conduzir toda a situação até o resultado final. E hoje, mais uma vez, eu vou trazer um caso prático aqui pra gente, entender um pouquinho como que foi essa dinâmica, o que aconteceu nesse caso, e aí que possa te auxiliar de alguma forma na sua trajetória na advocacia trabalhista. Então, vamos lá. Esse cliente trabalhista específico da categoria dos bancários, novamente, um gerente de contas, e ele me procurou através de indicação de um outro colega que tinha a mesma ação contra o mesmo banco, empregador, e que já teve resultado da ação trabalhista dele comigo, e aí então veio através de indicação, que é o que acontece muito, que ainda é o famoso boca a boca dentro da advocacia, né? Então, após eu atender esse cliente, solicitar a documentação, fazer o atendimento trabalhista na minha ficha de entrevista e levantar as informações, ele me contratou, assinou o contrato e aí eu dei start na ação trabalhista dele. Mas eu quero levantar alguns pontos desse caso específico que ativaram algumas dores e algumas objeções dentro da minha própria advocacia com esse tipo de cliente específico que a gente vai encontrar muito em diversas áreas quando nos procurarem para fechar o contrato. Então, como eu já falei com vocês, ele me procurou através de indicação de outro colega. E aí eu percebi, você vai conseguindo aí ao longo dos anos da sua trajetória, identificar cada cliente, quem é quem nessa roda da justiça do trabalho. E esse cliente em específico era muito ambicioso, a dor dele latente ali era a questão financeira, ele o tempo todo queria saber quanto que iria custar aquele pedido, quanto que a ação dele valia, se o colega dele ganhou X, quanto que ele iria ganhar e quanto tempo que a ação ia durar, era tudo em cima de números, em cima de valores. Daí eu deduzi que era um cliente ambicioso e que de fato depois ao longo do processo todo eu percebi que era. Então a dor, o viés dele era financeiro. A dor dele era econômico, muito maior do que uma dor de injustiça ou uma dor que tivesse levando em consideração outros fatores dentro do contrato de trabalho, não. A dor dele era quanto que valia, quanto que o que eu entreguei para a empresa naquele determinado tempo, naquele lapso de tempo, valia. E existem clientes assim, grande parte das pessoas, felizmente ou infelizmente, pensam no viés financeiro primeiro. Não estamos aqui para julgar esse cliente, né, longe da gente, até porque advogado contratado para defender os interesses dele, e aí, sabendo que o viés dele era econômico, então eu sempre tinha a linguagem mais econômica com ele. E vale a pena você verificar isso quando for atender o cliente, porque isso pode te ajudar a quebrar uma série de objeções até o fechamento do contrato de honorários. Então, qual que foram os documentos, a legislação, o que eu consultei para atender esse cliente e para conseguir delimitar o que ele queria? Era um gerente de contas, pessoa física, a jornada de trabalho dele de fato era extensa, era de 8 às 20h30, com um intervalo entre a jornada de 30 minutos. Ele me relatou que participava de reuniões antes do horário de trabalho, que ele trabalhou vários sábados e domingos. Então, o que eu fiz? Eu levantei o histórico funcional dele dos últimos 5 anos, eu consultei os acordos coletivos da categoria em específico, eu peguei o contrato de trabalho dele atualizado, a carteira de trabalho dele atualizada e fui verificando o que nesses últimos 5 anos, o que nós poderíamos pleitear. Isso tudo é fazer um exercício interno antes de passar para ele qual que seria o raio-x funcional. Então, como era um contrato de trabalho bastante longo, que ele entrou ali em 93, eu tinha que tomar muito cuidado para trazer da cabeça dele os últimos 5 anos, porque é comum nesse tipo de cliente
lembrar de coisas de quando entrou, lembrar de coisas que já ultrapassaram o marco prescricional, ultrapassou o período imprescrito. Então, é muito importante você conscientizar e tentar sempre buscar ano a ano dos últimos 5 anos, para que você possa ter segurança de pleitear aquilo que ainda não prescreveu. Qual decisão estratégica que eu tomei frente a esse caso concreto? Como eu disse para vocês, eu fui percebendo, eu fui colhendo, à medida que eu fui colhendo as informações, que ele queria muitos direitos. Ele se achava a última bolacha do pacote. Então, ele queria, além de cobrar as horas extras, ele queria cobrar descontos indevidos, ele queria cobrar transporte de valores, que ele fez ocasião de 2 oportunidades nos últimos 5 anos, ele queria cobrar desvio de função, ele queria cobrar o trabalho ali aos sábados e domingos, viagem, dano moral por cumprimento de metas. Então, seria aquela ação trabalhista, guarda-chuva. Pensa que você abriu o guarda-chuva na chuva ali e ali debaixo tá tudo quanto é tipo de pedido. Ali debaixo tá você, sua bolsa, seu filho que você conseguiu colocar debaixo do guarda-chuva. Então tá tudo. Ele queria cobrar tudo e mais um pouco. Ele ficava me perguntando, mas isso aqui eu não tenho direito, doutora? Mas isso aqui? E assim, assado. Então ele queria tirar o famoso leite de pedra. Então, 2 informações. Você já sabe que ele é ambicioso e que ele queria tirar leite de pedra. Então, cabe a você, o advogado responsável, que quer evitar uma aventura jurídica, fazer o pente fino várias vezes, conscientizar a estratégia que você vai utilizar para conduzir aquela ação e, de fato, cobrar aquilo que ele tem direito. Não estou dizendo para ele esquecer coisas eventuais que ele tem direito, mas para utilizar estratégias, cobrar o mais querendo o menos, entende? Então, eu precisava finalizar aquele atendimento com ele, aquela análise toda para, enfim, fazer o escopo da minha petição inicial para eu ter segurança de cobrar aquilo ali na Justiça do Trabalho, porque é um contrato que eu disse para vocês longo, dos anos 90. Então, vale a pena você ter esse segundo momento com o cliente quando você perceber que é um caso complexo, que é um caso que você vai ter que conscientizá-lo primeiro o que ele deve deixar para postular depois, ou então o que ele não deve postular, o que você não vai juntar. São estratégias para você construir antes e depois conscientizar o seu cliente e juntos tomarem a decisão do que postular ou não. Bem-vinda, colega. Então, como que eu determinei qual direito o cliente tem de fato? Primeiro, eu falei para vocês que eu fui silenciando internamente, colhendo as informações e pensando a estratégia que eu iria utilizar para fazer com que aquele leite de pedra que aquele cliente queria não conduzisse a minha prestação de serviço, né? Eu determinei qual direito iríamos pleitear na justiça a partir do momento que eu verifiquei que o carro-chefe da ação dele eram as horas extras. Então, descontos indevidos eu ia deixar de lado. Desvio de função eu ia deixar de lado. Poxa vida, ele transportou valores, ele se submeteu a risco, mas apenas 2 vezes nos últimos 5 anos, é uma ação que vai demandar um lapso de prova muito grande, o ônus da prova vai ser dele, vai valer a pena o desgaste emocional de cobrar aquilo ali? Não, certamente não. Então, o transporte de valores também eu deixaria de lado. E o que eu iria cobrar ali, o carro-chefe daquela ação? As horas extras intervalares, de reuniões, de viagens. Talvez, se ele me convencesse um pouquinho a mais os descontos indevidos, que aquilo ali eu percebi que era uma dor latente dele, de que o banco estava fazendo errado, então não era somente um aspecto financeiro, e os pedidos acessórios das horas extras, denotando profissionalismo, que não se tratava de uma aventura judicial, e que se ele quisesse pleitear esses outros direitos, então que ele fizesse uma outra ação à parte, para não correr o risco de contaminar esse pedido principal das horas extras dele, já que se tratava de um processo de 300 mil reais de horas extras. E além disso, ele queria cobrar as horas extras além da cesta diária como gerente de contas. A jurisprudência já está pacífica de que o gerente de contas ele é exercente de cargo de confiança do artigo 224, parágrafo 2º. Ele não tem direito à hora extra além da sexta, mas sim além da 8ª. Mas como era um cliente
com um aspecto econômico muito forte, com uma dor econômica, com a injustiça pelo lado do valor do que ele entregou para o banco e do que ficou da vida pessoal dele. Em comum acordo, eu resolvi cobrar além da cesta, mas sabendo e conscientizando aquele cliente que ele iria ganhar além da oitava, como de fato ele ganhou além da oitava. E outro ponto que a gente precisa estar atento, nesse caso eu fiquei, que a jornada de trabalho dele estava muito grande. De 8 às 20, 30, todos os dias, mesmo nós sabemos que os bancários fazem muitas horas extras, se a gente pensar nos últimos 5 anos, todos os dias dessa jornada, o juiz dificilmente irá se convencer, a não ser que de fato seja rotineiro e as duas testemunhas que nós levarmos em juízo confirme essa jornada. Então, não seria preferível delimitar uma jornada um pouco menor, ou então pontuar que dura de segunda a sexta às 19h30 e 2 dias na semana até às 20h30? Então, é outra coisa que você precisa levar o seu cliente a tomar consciência, a refletir no momento que você está fechando o escopo da petição inicial. Então, o primeiro exercício que eu precisei fazer, qual que foi? Foi convencer o meu cliente, amansar a minha desconfiança, convencer o meu cliente do que ele deveria pleitear ou não, né? O que ele tinha chances reais de ganhar ou não, e aí partir para as minhas estratégias de ingressar com essa ação trabalhista. E aí a estratégia que eu utilizei foi de ingressar com 3 pedidos: o grande, o médio e o acessório. Qual que era o pedido grande? As horas extras. Qual que era o pedido médio? Os descontos indevidos todo mês no contra-cheque. E os acessórios, tanto das horas extras, os reflexos nas verbas salariais adimplidas com habitualidade e os reflexos e correção monetária dos descontos indevidos, né? Como que eu cheguei nessa estratégia, pessoal, para montar essa ação, amansando o ego do meu cliente, levando para ele uma consciência de que é preferível ingressar com menos pedidos do que uma miscelânea de pedidos, denotando uma consciência, um profissionalismo, uma segurança maior junto ao juízo que nós iríamos distribuir. Eu verifiquei as reais chances dele, eu conversei com colegas de trabalho, eu pedi para verificar antes quem seriam as testemunhas dele, para que eu tivesse segurança de conduzir aquele processo, de fato patrocinar aquele direito. Então, como foi um cliente que ele me deixou um pouco desconfiada por tudo aquilo que ele queria, que ele teria direito, eu fui step in step, trazendo segurança para a minha atuação, para que depois eu tivesse grandes chances de êxito e eu não me queimasse na justiça do trabalho e nem esse cliente tivesse uma improcedência dos pedidos. Vale lembrar que vale a pena conversar com o entorno desse cliente. Como é uma categoria, nós estamos falando de uma categoria que eu já atendo, que eu já tenho outros clientes, então que dependendo naquela agência eu já tive outro cliente, sem expor o cliente, claro, você vai trazendo, tirando daquela rotina, como que é a rotina da agência, como que acontece nos dias de picos, tem reuniões, o gerente geral exerce um poder muito grande, um assédio em torno do cumprimento de metas. Então você, sem expor o seu cliente, você consegue saber se aquilo ali tem um fundo de verdade ou se ele está aumentando, se ele está passando da fronteira do que é direito, do que é uma dor que não cabe postular um direito, entende? Então você precisa ter esse tipo de segurança para na hora da sua contratação você saber se aquele cliente serve para você, se você com a sua postura ética de advogado, de um profissional zeloso, também serve para aquele cliente. É uma via de mão dupla. De repente ele não serve para você, mas você também não serve para ele, porque você não vai conduzir da forma que ele quer. Então, é muito importante, desde o início, desde como esse cliente chegou em você, desde como você atendeu, como você entendeu a situação funcional dele e como que você montou a sua estratégia para pedir aquele direito para ele na Justiça do Trabalho. Então, é um processo que ainda está rolando, está em fase de recurso, é um processo que eu faço uma estimativa inicial quando eu estou atendendo
com base na última remuneração, com base nos índices de atualização, um processo com expectativa de valor de R$300 mil. Ele poderia ter perdido se eu tivesse feito toda aquela miscelânea que ele gostaria. Então, a estratégia jurídica é a do advogado. O cliente leva os fatos e leva os documentos. Você vai peneirando aí na sua balança, na sua experiência, no que o regional aí da sua cidade tem definido, tem decidido, para enfim levar uma petição inicial trabalhista redonda, de excelência, capaz de transformar resultados em ouro, que vão gerar mais indicações, que vão trazer novos clientes e que vai trazer resultado satisfatório para a dor daquele cliente em específico ali. Então, o caso concreto que eu trouxe agora para vocês foi sobre esse bancário que queria pedir horas extras além da sexta, queria pedir vários outros pedidos e ao final das contas eu pedi de uma forma que ele gostaria, que era a hora extra além da sexta, conscientizando que ele iria ganhar além da oitava, fiz um pedido mediano, que eram os descontos indevidos, mais os acessórios, e conscientizei ele a deixar de lado, a deixar para trás todos aqueles outros pedidos que poderiam colocar em risco o pedido maior da ação dele, o carro-chefe, que eram as horas extras. Então, são estratégias que você vai utilizando e que você vai moldando para o seu plano de negócio na advocacia, que faz com que você atinja resultados e se torne autoridade naquele nicho específico de trabalhadores que você vai atender, tem atendido, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.